Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Luciano Filizola. Estamos mais uma vez reunidos para conversarmos questões sobre direito penal, criminologia e temas afins. Bom, não esqueça de dar a sua dedada, seu like aí, se inscreve no canal e vamos embora. Bom, o que a gente vai discutir hoje é o seguinte, as questões pertinentes ao tempo e ao lugar do crime, que são dois pontos e dois critérios diferentes. Então, o que a gente quer dizer quando precisamos definir o tempo do crime? Tá? Ou seja, qual é o momento em que o crime foi praticado, o dia que foi praticado. Muitas das vezes isso tem a sua relevância para se definir qual a lei estava em vigor no momento do fato, como é que estava o autor no momento do fato, certo? Então eu preciso definir a data, o momento do crime. Para o direito penal brasileiro, nós adotamos a teoria da atividade. O que isso quer dizer? O momento do crime é o momento em que o agente pratica a sua conduta, a sua ação ou omissão, pouco importando o momento do resultado. Então, alguns delitos podem ter a produção de um resultado a posteriori, não importa. Então, o que importa é verificar o que o sujeito praticou, qual o comportamento dele, a data em que foi praticado. Ainda que o resultado seja num outro dia, a data do crime vai ser a data do seu comportamento. E isso tem inúmeras repercussões. Por exemplo, digamos que um jovem, no dia ele vai comemorar seu aniversário, um dia antes, então ele está com 17 anos. Tá? E aí, um dia antes dele fazer o aniversário, ele decide já iniciar as suas comemorações. E, ora, como qualquer jovem faria, ele vai aproveitar para acertar os seus desacertos com os seus desafetos. Então ele tem um sujeito que fala mal dele, um sujeito que já arrumou confusão, mexeu com a irmãzinha dele, uma irmãzinha inocente, ingênua, dos seus 25 anos, e aí então ele vai atrás do sujeito e encontra com ele no meio da rua. Já munido de sua peixeira, ele parte para cima do sujeito, dando 1, 2, 3 talos no sujeito. E aí vem o pessoal, deixa disso, separa, e aí então a vítima é levada ao hospital e este rapaz é levado então pela prática do ato infracional. Porém, passado alguns dias, com a vítima no hospital em coma, ele vem a óbito, ele vem a falecer em razão da gravidade das lesões. Então veja só, quando o rapaz ele vem a morrer, o autor do fato ele já tem 18 anos. E aí então ele bom, mas olha só, o cara morreu, ele já tem 18 anos, então ele vai morrer, quer dizer, ele vai responder criminalmente? Não. Porque qual é o momento do crime? É o momento da ação. E no momento da ação ele tinha 17. E pela lei brasileira, se ele tinha 17, ele era inimputável. Então ele não responde criminalmente, ele praticou um ato infracional e vai sofrer uma medida socioeducativa, ok? Então esse é um critério justo, não é o momento para discutir isso, mas trata-se de um critério seguro, juridicamente seguro, porque eu sei muito bem o que esperar do direito num caso como esse. Ok? Muito bem. Já no que se refere à definição do lugar do crime para o direito penal, o critério é diferente. Porque, veja, a definição do lugar não vou analisar dentro do direito penal qual a questão da competência, da jurisdição. Muitos vão falar, o cara que deu a facada, o lugar do crime é ali a calçada, certo? Mas a relevância da discussão não é essa. Então, o lugar do crime vai estar no artigo 4º do Código Penal. No que se refere ao tempo do crime, está no artigo 4º do Código Penal. E o lugar do crime vai estar lá no artigo 6º do Código Penal, e que tem uma relação com a lei penal no espaço, que tem um peso dentro do direito internacional, certo? Ou seja, que critérios que eu vou ter para definir se aquele crime será julgado no Brasil, pela lei brasileira ou pela lei estrangeira, pela lei de outro país, tá legal? E aí o critério maior que é adotado aqui é o princípio da territorialidade, ou seja, aplica-se a lei brasileira aos crimes praticados em território brasileiro. Não importa quem são os envolvidos. Um chinês matou um americano para pegar a bicicleta de um norueguês na Lapa. Vai pegar todo mundo, vai levar para a delegacia e o sujeito vai responder pela lei brasileira. Qualquer outra questão, mas o fulano, ele, que bateu, não sei o que, era japonês e conseguiu voltar para o Japão. Eu tenho inúmeros fatores que podem intervir por questões diplomáticas, porém, a lei brasileira ela define o que? Uma regra comum, uma regra geral. Então, nesse caso, para fortalecer esse princípio da territorialidade, o lugar do crime
será considerado em razão de um critério que é a seguinte: não importa. Então, o lugar do crime será onde ocorreu a ação, o resultado, a omissão, ou aonde poderia ocorrer o resultado, tá certo? Então, por quê? Para evitar uma possível impunidade. Então, qualquer fagulha, qualquer detalhe do delito que passe pelo território brasileiro, seja a ação ou o resultado, passando pelo Brasil, já permite, já autoriza a autoridade brasileira a intervir sobre o agente. Porque imagine se um brasileiro que vai lá e esfaqueia um paraguaio e foge para o Brasil, só que aí então esse paraguaio ele é trazido para o Brasil e aí então ele morre no Brasil. Só que a ação foi lá no Paraguai. Ora, e aí então nesse caso, se eu fosse aplicar aquele critério da atividade, eu poderia me deparar com uma situação de impunidade. Então, na verdade, o conceito aqui no Brasil de lugar do crime, ele é muito mais amplo, exatamente para permitir a aplicação do direito penal em qualquer caso, evitando assim a impunidade. Então, segundo a teoria da ubiquidade presente no artigo 6º, então ela exatamente abre esse leque para evitar qualquer impunidade, ok? Então essa é a diferença. Pessoal, espero ter contribuído aí com o estudo de vocês, e aí então não deixe de me seguir aí também nas redes sociais, Luciano Filizola. E aí, um grande abraço e até a próxima.